Amém. Oséias 5:15 diz: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, ou outras versões dizem, de madrugada me buscarão, dizendo, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. E lá no verso 6 vai dizer, porque misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Podem sentar em nome de Jesus. Esta passagem bíblica que nós temos procurado conhecer, porque se queremos saber sobre retorno de Jesus, não sobre arrebatamento, diretamente falando, mas retorno de Jesus, então nós teremos que procurar este assunto no livro dos judeus, ou melhor ainda dizendo, no livro que é dirigido aos judeus, porque esta história de retorno de Jesus é bem específica para eles. Antes, porém, nós sabemos, dar-se-á o arrebatamento da igreja. E veja aqui, o profeta Oséias, lá no capítulo 4, no verso 6, ele vai dizer que o povo está perecendo por falta de conhecimento. E ele vai continuar falando poderosamente neste capítulo 6, como um complemento daquela expressão lá de Oséias 4, porque diz, como tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Então Deus está falando que vai rejeitar, quer dizer, vai se apartar, sair do meio deles, vai desprezá-los de alguma maneira. E você observa que no verso 15, que nós lemos do capítulo 5, diz, irei e voltarei para o meu lugar, quer dizer, vou sair do meio de vós, vou para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, ou seja, reconhecer culpado é arrependimento, é clamar por Deus, clamar pelas misericórdias de Deus, e busquem a minha face, e diz que quando eles estiverem angustiados, cedo ou de madrugada me buscarão. Ora, esse cedo e esta madrugada não é justamente aquela tipologia da ressurreição de Jesus nas primeiras horas do dia, porque todos os evangelhos vão dizer que Jesus ressuscitou nas primeiras horas, na alta madrugada, ou ao findar o sábado, quer dizer, e aqui está dizendo, cedo, de madrugada me buscarão. Isso é a tipificação da vinda de Jesus no começo do milênio, e é o começo deste milênio que nós estamos vivendo. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante, e ele diz assim, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Quer dizer, a nação de Israel
como está escrito em Oséias 4, meu povo perece por falta de conhecimento, e eu também vou rejeitar vocês. Quer dizer, Deus os rejeitou, Jesus amaldiçoou a figueira, quer dizer, Deus fez neles uma ferida, Deus os despedaçou. Por quê? Porque eles carregavam sobre si o nome de Deus. Israel, nas raízes dos verbos lá em hebraico, nos mostram um significado interessante, como, e ele será príncipe de Deus. E quem é que pode tocar num príncipe de Deus? Quem poderia fazer alguma coisa contra aquela nação, senão o próprio Deus? Babilônia invadiu, por quê? Porque Deus assim determinou. Tudo que aconteceu no meio daquela nação, Deus assim determinou. Porque ninguém poderia tocar, como diz a Escritura no Antigo Testamento, tocar na menina dos meus olhos. Se Deus não permitisse, como ele diz lá em Isaías capítulo 5, se ele não tirasse a sebe, nenhum império representado por animais poderia entrar para pastar dentro da sua vinha. Porque ele diz que ele preparou um lagar e edificou naquela vinha uma torre. E provérbio vai dizer que torre forte é o nome do Senhor. Como é que um povo que carrega o nome de Deus pode ser vituperado? Não pode, não tem como. Então é prova de que o próprio Deus foi quem fez a ferida. E quando Deus faz uma ferida, ninguém pode sarar. A lepra era considerado o juízo de Deus, ninguém podia curar. Quem tocasse no leproso, ficava leproso também. E aqui a Escritura está dizendo, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou, mas Ele nos sarará, só Ele. Quem pode quebrar uma maldição de Deus? Jesus Cristo não amaldiçoou a figueira. Quem pode fazer da nação de Israel uma nação bendita? Ninguém, só se Ele próprio retirar a sua maldição. E a maldição, nesses tempos que vivemos, só é quebrada mediante o sangue de Cristo, sangue este que eles estão rejeitando, então estão debaixo de maldição. Mas quando Cristo se manifestar a eles novamente, segunda vez, aí a maldição será quebrada, e é o que se cumpre aqui. Ele nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, são os 2000 anos que estão ficando para trás, nos revigorará. E ao 3º dia, que é o 3º milênio que já estamos desfrutando dele, nos levantará e viveremos diante dele. Não é o que acontecerá com a nação de Israel? No 3º milênio, viverão diante do Senhor. E diz Isaías que de Sião sairá a lei. Irmão, não tenha dúvida, Jesus Cristo vem neste 3º milênio. E eu estou duvidando que sejam como muitos pregadores disseram por aí, baseados na parábola das 10 virgens. Eles dizem que eram 5 nécias e 5 prudentes. Então, 50% da igreja será arrebatada. Não, definitivamente não. Porque a Bíblia, o assunto da Bíblia não é matemática. O assunto da Bíblia é espiritual, não tem nada a ver com matemática. E longe de ser 50%, por quê? Os dias são tão emergentes e o que nós vemos? Como Jesus falou, será como nos dias de Noé. As pessoas estavam vivendo a sua própria vida, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos, estavam preocupados com os seus negócios. Se nós entrarmos hoje pelas igrejas por aí e perguntarmos qual a preocupação das pessoas, você vai ouvir as coisas mais fantásticas. Você vai dizer assim: eu sou um ET, eu não sou desse mundo.
Que crente sou eu? Eu penso diferente de todo mundo. Você vai ver as pessoas preocupadas com seu emprego, preocupada se vai ter um dinheiro para pagar a faculdade do filho, preocupada com um plano de saúde, preocupada com o marido que não pode ser mandado embora do emprego. Você vai ver as pessoas com título de crente sobre a sua cabeça, preocupados somente com as coisas da terra. A visão do céu ficou completamente sepultada. E sou eu que vou acreditar que 50% das igrejas despertarão e serão arrebatadas? De forma alguma. O 5 na Bíblia não significa 50%. O 5 na Bíblia significa livre-arbítrio, ou seja, todos têm oportunidade igual. Mas o que cada um vai fazer dessa oportunidade é problema de cada um, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Irmãos, eu sinto um tremor diante das coisas que estão sucedendo, e o que eu estou querendo é trabalhar para Jesus. Trabalhar e trabalhar. É só a minha expectativa. Eu fico caçando o dia todo o que eu posso fazer para Jesus. E eu tenho tido um privilégio, porque eu estou tendo condições de acordar trabalhando para Jesus e deitar pensando no que vou fazer no outro dia para Jesus. Mas este privilégio não é só meu. Você também tem a oportunidade. É só você entrar no seu quarto, fechar a porta e perguntar: Senhor, o que eu faço para ti? Acredite, a seara é grande, poucos são os obreiros, e Ele tem um lugar para você trabalhar. Ele tem um lugar. Agora, se você quiser escolher lugar, pode ser que Ele não queira que você trabalhe aonde você queira trabalhar, porque a seara é dele, e ele quem determina aonde nós, como servos, vamos nos enquadrar, porque a parábola dos talentos diz que ele repartiu a cada um segundo a sua própria capacidade, e isso quem vê é ele, não somos nós. E aqui ele vai dizer: viveremos diante dele. Aí no verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ora, de Sião sairá a lei. O que Jesus Cristo estará fazendo? Deixe-me dizer uma coisa, não é à toa que está aqui no capítulo 6. Fantasticamente grandes revelações do retorno de Cristo estão no capítulo 6 dos livros. Sabe por quê? Porque 6 é o número do homem. E Jesus Cristo estará reinando em carne, eu disse em carne, 100% carne. As marcas dos cravos que traspassaram a sua mão, Ele trará de volta. Aquele mesmo corpo marcado que Ele foi para o céu, Ele vai trazer de volta aquele mesmo corpo. O seu lado ferido, Ele trará de volta, para que todos vejam e não tenham dúvida. E o horror que o mundo será quando contemplar aquele homem e perguntar quem é o pai dele, quem é a mãe dele, de onde ele veio. Quando os governos do mundo se desesperarem, quem é esse que está reinando sobre o mundo todo? Quem é este que dominou o mundo todo com esse poder? Quem é esse que espalhou exércitos para tudo que é lá? Quem é esse que com mão de ferro está regendo as nações? De onde ele veio? Aonde ele nasceu? Apesar de todo olho verá pelas câmeras, muitos não acreditarão no que verão pela televisão, que as pessoas estão achando que tudo que vê pela televisão é montagem. Quando aquela glória for resplandecer no Monte das Oliveiras, muita gente não vai acreditar. Vai achar que aquela guerra, aquele brilho foi apenas mais uma bomba que estourou. É a guerra do Armagedon, é a terceira guerra mundial, que estará acontecendo quando Cristo virá para pôr fim a ela. Mas depois que o governo do mundo começar
a se moldar nos propósitos de Cristo, muitos vão questionar loucamente: não é possível, de onde surgiu esse cara? Quem é esse? Jesus? Não, que Jesus, o quê? A história daqueles crentes doidos? Não é não. O mundo, apesar da paz do milênio, haverá um grande caos dentro da cabeça de muitas pessoas. E aqui ele diz: conheçamos, prossigamos em conhecer, quer dizer, nesse período, aquela promessa que Jesus fez aos apóstolos se cumpre. Ele falou: vós que deixastes tudo para me seguir, recebereis 100 vezes mais neste mundo, no porvir a vida eterna. E quando o Filho do Homem se assentar na sua glória, vier no seu reino, vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Neste período, Pedro volta, Paulo volta, Tiago, João e os demais apóstolos, eles voltam para reinar com Cristo. Sobre 12 tronos estarão reinando. Imaginou como vai ficar a cabeça das pessoas? Para nós não haverá nenhum problema, nós sabemos em quem temos crido, estamos certos que Ele é poderoso. Mas muitos ficarão confusos: quem é aquele ali? Aquele ali é esse mesmo aqui, ó, o Pedro da Bíblia. Não, não é possível. As coisas serão para uns muito simples e para outros muito mais complicada do que parece. Ele diz ainda: conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. Como a alva, a sua vinda é certa. Como a alva é o começo, não é isso? Começo do dia, princípio da manhã, não é isso? Como a alva não significa isso? Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva, mas não como uma chuva qualquer, como a chuva seródia que rega a terra. A chuva seródia é aquela chuva que vem de repente, é aquela chuva grossa de verão, que vem de repente, ela rega a terra assim, rapidamente desaparece. A vinda de Jesus será, ele falou o quê? Como o relâmpago aparece no Oriente e se mostra no Ocidente, quer dizer, algo muito rápido, instantâneo, assim será a vinda do Filho do Homem. E aqui, Oséias, muito tempo antes, já estava deixando isso aqui para os judeus, para que eles desfrutassem desta glória, mas, infelizmente, os judeus tiveram como título povo de dura cerviz e obstinado de coração. E no verso 6 diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Ora, não é exatamente isso que falam os relatos de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel a respeito do milênio? Que não haverá o quê? Holocausto, não haverá sacrifício, mas a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Irmãos, e nós estamos falando de que Jesus voltará neste milênio, e você não vai ouvir isso por aí em qualquer canto, não. Nós estamos assustando algumas pessoas. Coloquei no correio dezenas de cartas, mais dezenas já estão preparadas para irem para algumas igrejas e irmãos com um estudo, exclusivamente com um estudo intitulado Jesus voltará no terceiro milênio. Eu não sei o que vai ser da cabeça deles, eu não sei quantos vão acordar, quantos vão despertar com este estudo, mas Deus já tem falado coisas gloriosas, Deus já tem falado de pessoas entrando por este lugar para vir consultar-nos sobre essas coisas, e nós estaremos aqui
para lhes ensinar sobre isso. Pastores com muito mais idade do que nós, e nós, quando eles chegarmos, nós não vamos lhes poupar palavras, vamos abrir a Bíblia e vamos mostrar. Os que têm humildade vão crescer na graça e no conhecimento. Os que são soberbos, a Escritura já diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. E nós estamos orando, porque sabemos que tanto quanto mais longe a nossa voz for, mais vidas serão alcançadas. E este é o propósito do nosso coração, que vidas sejam despertadas. Aliás, foi para isso que nós fomos chamados, e é por isso que Deus nos tem dado esse título também, de o grito da meia-noite. É para aqueles que estão no mais profundo sono despertarem. Porém, sabemos também que nem todos despertarão. Antes desta vinda de Jesus, mais uma vez vamos comentar, antes desta vinda de Jesus, acontecerá o arrebatamento da igreja, né? A vinda de Jesus é para os judeus. E antes, tem alguns episódios, dentre eles, o arrebatamento da igreja, que acontecerá alguns poucos anos antes disso. Mas a questão, irmão, nesta hora é: estamos preparados para um arrebatamento hoje, amanhã? Porque se eu não estou preocupado em estar preparado para um arrebatamento hoje ou amanhã, eu não estarei preocupado em me preparar para um arrebatamento daqui a 10, 15 ou 20 anos. Se a minha vida ela tem uma postura cômoda hoje, ela vai ter a mesma postura cômoda daqui a 15, 20 anos. Quando eu comecei no Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, eu comecei com muita disposição. E eu glorifico a Deus que até aqui Ele me tem ajudado e eu não mudei a minha disposição. Quando eu comecei no Evangelho, e eu estava lá envolvido no Evangelho, subindo morro, pregando, distribuindo folheto, pagando muita coisa com dinheiro do meu próprio bolso. E alguns crentes mais antigos viravam para mim, enquanto eu passava carregando fio, carregando amplificador, carregando microfone, carregando caixa de som. Alguns crentes antigos viravam para mim e diziam assim: ei, isso aí é fé de principiante, depois esfria. Não esfriou, aumentou milhões de vezes mais, não esfriou. Antes eu apenas trabalhava, hoje eu estou disposto a dar a vida por Cristo. Não esfriou. Entende, meu irmão? Quem tem, ser-lhe-á dado. Quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Acorda hoje, irmão. Acorda hoje. Todo dia o teu quarto fica lá te esperando e você não aparece. Todo dia Jesus marca uma audiência contigo e você não aparece. As coisas naturais estão sendo mais importantes. E Jesus já deixou o alerta: olha, vai ser como nos dias de Noé. As pessoas vão estar preocupadas em dançar, tocar, cantar, fazer festa, comer, beber, se alegrar, e eu vou surpreender todo mundo. O dilúvio não foi assim? Foi assim. E tem mais. O que aconteceu no dilúvio? Faltou pregador? Não, não faltou pregador. Alguns pregadores loucos contam piada. Noé era um homem sem unção, só conseguiu levar 8 almas para Deus. E ele é cego, precisa de um transplante de vista para aprender a ler Bíblia. Noé foi um homem cheio do poder de Deus, muito cheio do poder de Deus. Tanto foi que foi o único a achar graça diante do Senhor. Faltou pregador? Não faltou pregador. Mas o que diziam daquele homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo? Aquele que recebeu a revelação mais contraditória que a humanidade poderia supor. Quando passavam por Noé no deserto.
Noé estava no deserto, construindo um barco imenso. O que você está fazendo aí, Noé? Eu estou construindo um barco, porque assim diz o Senhor: trarei o dilúvio sobre toda a terra. Que isso, rapaz? Agora você pirou mesmo, agora você ficou fanático mesmo. Você vê como a história se repete, meu irmão? Hoje nós estamos anunciando a mesma coisa. O dilúvio vem. Só que o dilúvio desta vez não são as águas naturais. Aquelas águas simbolizavam o quê? A palavra de Deus, o cumprimento da palavra de Deus. Pelas águas que são a palavra, o mundo foi condenado, e aqueles que creram foram livres pelas mesmas águas. Foram retirados pelas mesmas águas para a terra que o Senhor havia reservado para eles. Então, não está faltando pregador nos dias de hoje. Mas como naquele tempo, Jesus falou, vai ser como nos dias de Noé. Naquele tempo as pessoas zombavam, escarneciam, estavam preocupados com os seus afazeres. Enquanto Noé está construindo o barco, tinha gente lá vendendo e comprando. Enquanto Noé levou 120 anos construindo um barco, tinha gente lá preocupada em casar e se dar em casamento, em cuidar do futuro do seu filho. Estava preocupado com o futuro natural, mas a nossa preocupação é com o futuro espiritual. É isso que importa, meu irmão. É isso que faz a diferença. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Meu irmão, conhecimento é desde agora, senão nós não vamos a parte alguma. Então, esta volta de Jesus, ou antes, como eu digo para nós gentios, a igreja, o arrebatamento vai surpreender muita gente. É claro que vai sumir gente em tudo que é canto, vai sumir gente em tudo que é lugar, meu irmão, vai, com toda certeza, mas acredite, o número será muito grande dos desaparecidos. Sabe por quê? Justamente porque vai sumir gente em tudo que é mundo, tudo que é canto desse mundo. Aí o número vai se tornar grande, mas serão poucos que sumirão em lugares concentrados. Para você ter uma ideia, o censo divulga aí no Rio de Janeiro milhões de crentes, 26 milhões de crentes no Rio de Janeiro. Imagina se isso tudo fosse sumir. Não vai mesmo. Agora, se você não está acomodado, se você realmente está levando uma vida a sério, se a sua preocupação não é só a sua faculdade, não é só o seu estudo, não é só o futuro dos seus filhos, mas principalmente o futuro espiritual do seu filho, o estudo das coisas espirituais do seu filho, aí sim você está pronto para que a trombeta do arrebatamento soe e Deus te ache apto a subir nas nuvens para encontrar-se com Ele. É para este tempo que nós temos que nos preparar, porque é claro, o arrebatamento vai acontecer daqui a 5 anos? Particularmente eu creio que não. Por quê? É particularmente mesmo, por algumas coisas que o Senhor me tem falado pessoalmente, e eu imagino que o arrebatamento não vai acontecer daqui a 5 anos. Mas eu tenho que estar preparado. A pergunta é esta: você está preparado? Porque aqui ele diz: eu não quero sacrifício, eu não quero holocausto, eu quero misericórdia e conhecimento. E você só pode se preparar quando você tem um conhecimento. Eu vou prestar um concurso. Vai prestar um concurso para onde? Eu vou prestar um concurso para a Marinha. Em qual área? Você tem que ter conhecimento daquela área. Aquele conhecimento vai te dar a convicção. A mesma coisa é das coisas espirituais. Você tem que conhecer das coisas espirituais para ser lançado para dentro das coisas espirituais.
o verso que nós lemos primeiro, Oséias 5,15: irei e me voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, estando eles angustiados, aí me buscarão. Deus está contigo nesta hora. Se você o desprezar, sabe o que ele faz? Ele irá e se voltará para o seu lugar, até que você se reconheça culpado. Deixa eu explicar agora para concluirmos este versículo. É o que Deus está falando da nação de Israel. Quando foi que Deus foi e se voltou para o seu lugar? Quando Jesus Cristo foi assunto aos céus. Acabou. Irei e me voltarei para o meu lugar. Quando é que Jesus vai voltar? Quando eles se reconhecerem culpados. E quando será isso? Lá, depois da guerra, no final da guerra do Armagedon. Até aí nós temos quanto tempo? Já passaram-se mais de 2000 anos e Israel ainda não se reconheceu culpado. Sabe o que tem acontecido nesse tempo? Milhões de judeus têm baixado ao inferno. E sabe o que vai acontecer lá no finalzinho, antes de Cristo voltar? A nação judaica estará a ser dizimada, cortada do mapa. Aí eles vão clamar. Isto também, Israel tipifica a igreja. Isto também é um retrato da nossa vida pessoal, irmão. Nós não temos que esperar as aflições chegarem para clamar a Deus. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te. E que? Em tempo de aflição? Não. Clama a mim e eu te trarei resposta. Você vai clamar a Deus enquanto está tudo em paz, está tudo bem? Sim, clama a Deus para saber o que Ele quer da sua vida, qual a direção que Ele tem para a sua vida. Se você não clama, não tem resposta. Se você não busca, você não encontra. Se você não bate, a porta não se abre. Jesus diz assim, olha: se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Foi feita uma pergunta interessante: como está a sua coragem, irmão, para orar pelos enfermos, para encarar o diabo mesmo, encampando que a Bíblia diz: o Filho de Deus se manifestou? Entende, irmão? Como está o seu crescimento? Como está a sua vida espiritual? Será que se nós passarmos pelas praças, vamos encontrar você lá sentado, perdendo tempo, jogando conversa fora com o ímpio, nem falando de Jesus, não está jogando conversa fora, contando piada? Será que a sua vida vai estar como nos dias de Noé, quando Cristo se manifestar? Ou será que quando Cristo se manifestar, a sua vida vai estar como a de Noé? Tem muita gente brincando com essa história de salvação, arrebatamento, mas sobre isso Pedro já deixou profetizado. Ele disse que no final dos tempos haveriam escarnecedores, homens zombadores que questionariam dizendo: onde está a sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, tudo permanece como antes. Sabe para quem tudo permanece como antes? Para aqueles que não conhecem o que diz a Bíblia, para aqueles que não cresceram na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Olhando para o mundo, tudo permanece como antes. Mas na minha vida e na sua, se você busca a face de Deus, nada permanece como antes. Os que não conhecem a Escritura, está tudo igual. Mundo é mundo. Aquela casa sempre esteve ali, mudou a pintura. Aquela pessoa passa ali todo dia, a rotina do trabalho, aquela empresa, aquela fábrica, está tudo como antes. Mas se você tem crescido na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, na sua vida, nada tem sido
como antes. Amém, irmãos? Então, nós estamos encerrando essa sequência de mensagens sobre esse alerta. Jesus está prestes a vir, e eu não sei quando Jesus vai tocar de novo nesse assunto conosco, nos dando a sua graça, mas uma coisa é certa: prepara-te, ó igreja, para encontrares com teu Deus. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.